Sê corajoso e porta-te como um homem. Seja bem-vindo ao nosso Levanta-se Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã. Eu me chamo Johnny Cruz e esse é o nosso Levanta-se Deus. E hoje nós temos um recado para nós, homens. É aquilo que Davi, nos seus últimos dias, diz ao seu filho Salomão. Estou lendo 1 Reis, Morte de Davi, que é o capítulo 2 e o versículo 2. Eu me vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra. Sê corajoso, porta-te como um homem. É esta a ordem que Davi dá ao seu filho Salomão antes de morrer. Sê corajoso e porta-te como um homem. Mas o que essas palavras significam para nós hoje, nós homens? Sabemos como nos portar? Sabemos qual que é a postura de homem que devemos ter? Nós vivemos em meio a uma sociedade em que quer igualar os sexos, quer igualar o homem e a mulher. Diferente daquilo que nós aprendemos com a Bíblia, diferente do que aquilo que nós aprendemos com a igreja, de que o homem tem o seu papel e de que a mulher tem o seu papel e que assim é a vontade de Deus para nós. E que se nós nascemos como homens e nascemos como mulheres, isso vem primeiramente da vontade de Deus. E isso tem sim peso na nossa salvação. Deus já nos dá uma primeira missão quando define para nós em que sexos nós vamos nascer, se homens ou mulheres. Já aí, Deus já define a responsabilidade que teremos aqui na Terra. Nós, enquanto família, temos os nossos papéis pré-definidos. Os papéis do homem e os papéis da mulher. Falar disso ultimamente é afetar de forma geral a muitas pessoas. Muitas pessoas, ao ouvir isso que eu estou dizendo, que o homem tem o seu papel e que a mulher tem o seu papel, se sentirão ofendidas. Mas isso porque não conseguem ver a graça de Deus naquilo que elas são chamadas a fazer. Muitas vezes dizer que o homem tem o seu papel é o mesmo que dizer que a mulher é rebaixada. Muitas vezes dizer que a mulher tem o seu papel é entendido que a mulher é inferior ao homem, que tem funções menores que a do homem. E isso não é a verdade. Seja homem ou seja mulher, cada um tem a sua função, cada um tem o seu chamado, cada um tem aquilo que é o seu dever, os seus direitos e os seus compromissos. Mas voltando àquilo que nós estamos dizendo hoje, para nós, homens, qual que é o nosso papel? O que Deus nos chama a fazer? O que Deus nos chama a realizar enquanto homens? Essa é a resposta que nós queremos trazer aqui para você, hoje no nosso Levanta-se Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, porque é um tema pouco abordado e que precisa cada dia mais ser falado e defendido por nós cristãos. O nosso papel de homem, assim como a mulher também precisa defender o seu papel de mulher, e que isso não pode ser tirado de nós. Voltando àquilo que Davi disse ao seu filho Salomão, porta-te como um homem. Sabemos nos portar como um homem? Nós, homens, somos chamados por Jesus Cristo a um sacrifício. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amai-vos vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E isso é um grande mistério. Jesus e a igreja. Esse amor, esse fato de Jesus ter desposado a igreja e ele ter morrido por ela. E isso é o chamado que ele faz a nós homens, a amarmos as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Eu costumo sempre perguntar se num ambiente onde está o marido, a esposa, os filhos, num lugar, na igreja, e de repente entram pessoas querendo fazer o mal, pergunte para a mãe em quem ela vai pensar primeiro. Se é no marido ou se é no filho. E 99% das vezes a resposta é que a mulher vai pensar primeiramente no filho. Isso é o instinto maternal, esse é o instinto de mãe. Esse é um instinto que existe até nos animais. A mãe, ela é a protetora dos filhos, ela é a guardiã dos filhos. E onde entra o pai nessa história? O pai é aquele que protege a mãe, que protege o filho.
O pai está preocupado com a mãe e está preocupado com o filho. Se entrar nesse mesmo ambiente alguém querendo fazer mal, o homem vai se preocupar também com o filho, mas ele também vai ter uma preocupação muito grande pela esposa. Isso é natural. É natural do homem se preocupar, ser defensor. Nós conseguimos ver isso pelos animais. Aquele que protege o território é o macho. Aquele que determina a sua área de atuação é o macho. A fêmea sempre está debaixo da proteção do macho. Nós, homens e mulheres, também somos assim. Quando a mulher ouve um barulho no meio da madrugada, qual que é a primeira reação dela? É a chamar o marido para ir ver o que está acontecendo. E nós, homens, vamos tentar ver o que está acontecendo. É natural nós, do homem, ser o protetor da família. É por isso que nós temos um chamado ao sacrifício. Num momento de vida ou morte, quem estará em combate é o homem. No momento onde explode uma guerra, quem estará em defesa da sociedade, em defesa da comunidade, são os homens daquele lugar. Isso nós vemos durante toda a história e ainda não mudou. Nós, homens, temos um papel fundamental de defensores. Por isso precisamos cada dia mais saber o nosso lugar e nos portar como homens dentro das nossas casas, no meio da nossa família, dentro do nosso lar. Precisamos ter postura. E se nós somos chamados a viver o sacrifício, observe na sua vida o quanto você coloca valor nas coisas e veja qual que é a sua maior prioridade nesse momento. É a sua esposa, os seus filhos? E se você é solteiro, a sua maior prioridade é as coisas de Deus? Ou, se você sabe que você tem o chamado ao matrimônio, a sua postura é de buscar, é de ser alguém que pareça que cumpre as ordens de Deus, para que você também encontre uma pessoa que se sinta atraída não pela sua aparência, mas pela sua total entrega a Deus. Davi vai dizer também ao seu filho: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, anda em teus caminhos, observa suas leis, seus mandamentos, seus preceitos, seus ensinamentos, tais como estão escritos na lei de Moisés. Desse modo será bem-sucedido em tudo o que fizeres e em tudo o que empreenderes. Você, homem, você coloca todas as suas coisas que você vai fazer diante do Senhor? Você, homem, para estar de pé diante da sociedade, você dobra os seus joelhos diante de Deus? É assim que nós precisamos nos portar como homens. Se nós somos chamados ao sacrifício, precisamos colocar valor nas coisas. Precisamos colocar prioridade nas coisas. Nós, homens, precisamos estar centrados naquilo que é a nossa missão. Se eu perguntasse para você se você é capaz de dar a vida pela sua família, se você é capaz de dar a vida por um filho, se você é capaz de dar a vida por aquilo que você ama, você provavelmente vai dizer que sim. Mas se eu te pedir simplesmente que você abra mão daquilo que são alguns prazeres que você tem, mas que é errado, alguns prazeres que você tem, mas que é desordenado, que você abra mão de vícios, que você abra mão de certas amizades que não fazem bem para o seu estado de vida, você é capaz de abrir mão disso por um bem maior? E muitas vezes a resposta é não. Então não somos ainda capazes de nos sacrificar pelas nossas famílias e pelas nossas vidas. Não somos capazes de dar a vida por eles se não conseguimos abrir mão de coisas menores. Nós, homens, precisamos viver as virtudes. Precisamos ter em nós a justiça para podermos decidir as coisas da forma certa, para que a gente possa ensinar os nossos filhos, instruí-los da forma certa e corrigi-los da forma certa, para que a gente possa fazer tudo isso da forma coerente e que os filhos vejam em nós um motivo de nos seguir. Precisamos ser justos. Não podemos ser pessoas que são levadas por agrados, mas que fazemos o certo custe o que custar. Queremos ter as nossas esposas, como diz a palavra, submissas a nós, debaixo daquilo que são os nossos cuidados. Então a gente precisa ter o espírito de fortaleza. A mulher precisa ver em nós alguém que ela pode se aconchegar e se proteger, e não que ela esteja debaixo da nossa proteção pelo medo, pela opressão, pela insegurança. Não, elas têm que estar debaixo da nossa proteção justamente pela segurança que nós transmitimos a ela. E como que você transmite essa segurança à sua esposa? Justamente diante das outras pessoas, você se portando do jeito que você precisa se portar.
Você precisa, diante de uma outra mulher, se você é casado, você ter a sua postura de homem casado, mostrando um espaço que precisa ser respeitado entre vocês. Você precisa evitar certas piadas, certos comentários desagradáveis a outra mulher, porque você já tem a sua. Você não pode se dar ao direito e a falta de respeito com a sua esposa de agir como se fosse solteiro diante de outra mulher. Não. Isso é mostrar sua postura de homem. Porta-te como um homem. E isso vai trazer para a mulher segurança, porque ela vai estar debaixo dos cuidados de um homem que ela pode confiar. O homem também precisa ver a virtude da temperança. Temperança é você colocar a intensidade no momento certo. Você coloca a sua postura de homem e enrijece a sua frase e decide aquilo na hora certa. Mas você também consegue ceder na hora certa. Você também consegue pedir desculpa. Você também consegue pedir perdão. Você também consegue reconhecer seus erros. Mas você também sabe, como um bom pai, como um bom marido, dizer: olha, você está errando nisso e isso precisa ser mudado. Você também, como homem, precisa cortar coisas na sua casa. Você precisa colocar ordem, porque esse é o chamado que Deus tem para nós homens. O chamado de ser os chefes do lar, ser aqueles que instruem e direcionam a família. Mas como você vai fazer isso apegado a tantos gostos? Como você vai fazer isso se você é incapaz de abrir mão dos seus prazeres para o prazer maior da família? A partir do momento que se tornamos um só com uma outra pessoa, independente se temos filhos ou não, mas se a nossa missão é caminharmos junto com outra pessoa e pelo sacramento caminharmos juntos como uma só carne, então não pode existir o eu, precisa existir o nós. Para que você tenha temperança no seu casamento, então precisa existir entre você um equilíbrio perfeito. Você precisa saber o seu momento que você merece do seu descanso, mas você tem que ser capaz de abrir mão disso por um bem maior da sua esposa, por um bem maior dos seus filhos, por um bem maior da sua casa. Você tem que saber abrir mão dos seus descansos. Você tem que ter paciência. Tudo isso não é fácil, evidente, mas é tudo isso que nos leva a sermos e a nos portarmos como homem. Nós, homens, também precisamos ter a virtude da prudência. A prudência é aquilo que rege todas as outras virtudes, porque o homem que tem a fortaleza não é aquele que enfrenta todos os perigos, mas ele também não pode se acovardar a tudo que acontece. Então a prudência sempre coloca a medida exata no agir. Nós, homens, precisamos ter essa prudência. Se nós queremos nos portar como homens diante da nossa esposa, diante dos nossos filhos, diante dos nossos amigos de trabalho, diante daqueles que estão submissos a nós no nosso trabalho, diante das nossas autoridades, diante de qualquer pessoa, nós precisamos ter em nós a prudência. A prudência na hora de ceder, a prudência na hora de corrigir, a prudência na hora de falar, a prudência na nossa maneira de se divertir, a prudência no jeito de que a gente educa os filhos. A gente precisa ser homens prudentes, nós precisamos ser homens temperados na medida certa. Isso é fácil, irmãos? É evidente que não é fácil, mas precisa ser buscado, precisa ser mudado em nós. Precisamos pedir a Deus essas virtudes para que a gente possa conseguir ser assim. Vejam, a filosofia nos ensina que as virtudes são hábitos. Se são hábitos, então precisa ser vivido. Se precisa ser vivido e não temos força para vivê-lo, precisa ser pedido a Deus. E ao pedirmos a Deus, por exemplo, a virtude da paciência, Deus nos dará esse dom. Mas como a gente vai saber que Deus nos deu o dom da paciência se tudo na nossa vida é uma calmaria? Se tudo na nossa vida é uma paz, uma tranquilidade, não acontece nada, tudo sai conforme você deseja, tudo sai conforme o seu planejado. Onde a gente vê a paciência? Qual é a utilidade da paciência nessa vida? Nenhuma. Mas se você pede para Deus a virtude da paciência, Deus permitirá na sua vida momentos em que você precisa olhar para você e dizer: agora eu não tenho paciência, agora eu estou com raiva. E isso precisa ser controlado em você por aquilo que você deseja que Deus te dê, a paciência. Então, naquele momento que você sente que você está saindo do seu controle, você se lembre que o que você mais quer é que Deus te dê a paciência e você se ponha no seu lugar.
E assim a cada dia você vai ganhando mais o controle de si mesmo. E assim mais você vai cada dia mais crescendo em virtude. E crescendo em virtude você cresce também na graça de Deus. Nós vivemos numa sociedade doente. E não é de um dia para a noite que se cura todas essas doenças. Você, homem, precisa abrir mão de amizades erradas. Você, homem, precisa abrir mão de amizades que você tem apenas pela internet, que você tem apenas pelo Facebook. Você precisa abrir mão de coisas que não te ajudam a crescer. Nós precisamos crescer cada dia mais nas virtudes. São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, vai dizer sobre mais de 50 virtudes. E as virtudes principais, as virtudes cabeça que nós temos, somos essas que trabalhamos aqui hoje. A temperança, a prudência, a fortaleza e a justiça. Procure viver a virtude. Um homem que se porta como um homem, ele caminha na virtude. E um homem que caminha na virtude tem tudo para instruir os seus filhos também no caminho da virtude. Um homem que caminha na virtude, nenhuma mulher se sentirá menor por estar debaixo dos seus cuidados, por estar debaixo da sua autoridade de homem. E sim, eu digo sem medo, a autoridade de homem. Deus quer que nós, homens, sejamos os chefes de nossos lares, que estejamos à frente da nossa família. Como eu disse no começo, aquele que protege, aquele que cuida e aquele que tem a sua família debaixo do seu cuidado, não por ter subjugado a sua esposa e seus filhos, mas porque a sua esposa e seus filhos se sentem protegidos debaixo da sua autoridade de pai, de marido. É esse o caminho. É esse o caminho que nós precisamos traçar para trazer de volta à nossa sociedade a razão. A nossa sociedade que anda cada dia mais perdida, colocando cada dia mais coisas abomináveis para Deus como sendo o correto. Nós precisamos trazer para a nossa sociedade de volta aquilo que já tinha começado. Como Jesus diz quando ele é perguntado sobre a carta de divórcio, Jesus vai dizer, no começo não era assim. A nossa sociedade não começou perdida do jeito que está agora. Ela se perdeu pelo caminho quando parou de ser ensinado aquilo que era fundamental, aquilo que era básico, aquilo que funciona de fato para o nosso crescimento espiritual e como homens. Então nós precisamos retomar esses ensinamentos. Nós precisamos retomar isso. Eu falei aqui de forma muito breve sobre um assunto que podia ser abordado de muitas outras maneiras e com forma muito mais aprofundada. Nós, homens, precisamos buscar uma vida de virtude. Se você gostou desse vídeo, se você concorda, se você quer acrescentar algo mais, você deixa aqui nos nossos comentários. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E levante a sua mão direita comigo e diga, levanta-se Deus. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos os inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.